Quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica, com o tema da lição número 6, a teologia de Elifaz. Só os pecadores sofrem. Uma teologia errônea, uma teologia que, embora encontramos alguns respaldos bíblicos para tal pensamento, mas não podemos colocá-la como patamar verídico para todos os casos. E é o que veremos nesta aula de Jó hoje, combatendo a teologia de Elifaz. E você que ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever. Já passamos de 1000 inscritos, mas você também pode fazer parte, se inscrevendo, comentando, tocando o sininho, dando o link e compartilhando com seus amigos e irmãos em Cristo e pedindo para que eles se inscrevam, pois assim você nos ajuda a defender e pregar a palavra de Deus. Vamos à nossa aula de hoje, mas antes de começarmos, quero deixar alguns versículos de parâmetro para a aula. Jó capítulo 4, versículo 1 ao 4, sobre a paciência para ouvir. Jó 4, 4, 6, você tem confiança em Deus? João 4, 6, 8, João, o inocente pereceu, os retos foram destruídos. Jó, melhor dizendo, não João. Ainda Jó 15, 1, 4, o sábio daria respostas vazias. E Jó 22, 1, 12, o homem será de algum proveito para Deus. Jó 22, 3, 5, o Todo-Poderoso tem prazer em que você seja justo. Esses são os versículos de parâmetro para a nossa aula de hoje. Essa teologia do sofrimento ela é muito bem defendida pelos pregadores de prosperidade e algumas linhas calvinistas, onde diz que alguns serão condenados ao inferno e outros não. E no caso dos pregadores de prosperidade, onde diz que alguns são pobres, ou doentes por terem cometido pecados. Essa era a mesma teologia defendida por esse suposto amigo de Jó, mas que veremos que, na verdade, ele estava errado no seu conceito, porque Jó, na verdade, era um homem reto, justo, fiel e que se desviava do mal. E esse foi o testemunho que o próprio Deus deu de Jó para o diabo, para o adversário, para Satanás, quando permitiu que ele tirasse os bens de Jó e tocasse no seu corpo físico, mas não o matasse. Mas vamos à aula para melhor compreendermos ela hoje. Nosso textuário está baseado em Jó 4, 7, 8. Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu? E onde foram os sinceros destruídos? São perguntas. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. É o argumento que o suposto amigo de Jó dizia para Jó, que os que lavram iniquidade cegam o que Jó estava passando, mas a qual sabemos que não é verdade. A verdade prática diz, embora transcendente, Deus tem prazer em se relacionar com o homem terreno, pois a Bíblia nos mostra em vários momentos Deus falando com o homem, tendo comunhão com o homem, fazendo o homem participativo dos seus planos e propósitos. Nosso texto de base para a aula de hoje é Jó capítulo 4, do versículo 1 ao 8, depois Jó capítulo 15, versículo 1 ao 4, e Jó
capítulo 22, versículo 1 ao 5, que nos diz assim a palavra de Deus. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: se intentarmos falar-te e enfadar-te, mas quem poderá conter as palavras? Eis que ensinastes a muitos e forçaste as mãos aos fracos. As tuas palavras levantaram os que tropeçaram, e os joelhos desfalecentes fortificaste. Mas agora a ti te vem e te enfadas, e tocando-te a ti te perturbas? Porventura, não era o teu temor de Deus a tua confiança, e a tua esperança a sinceridade dos teus caminhos? Lembra-te agora qual é o inocente que jamais pereceu, e onde foram os sinceros destruídos? Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo. Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura dará sábio em resposta ciência de vento? Encherá seu ventre de vento oriental? Arguindo com palavras que te nada servem e com razões que nada aproveitam? És tu tem feito vão o temor e diminuíste os rogos diante de Deus? Então respondeu Elifaz o temanita e disse: porventura o homem será de algum proveito a Deus? É a pergunta dele. Antes a si mesmo o prudente será proveitoso? Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que tu sejas justo? Ou lucro algum em que tu faças perfeitos teus caminhos? Ou te repreende pelo temor que tem de ti? Ou entra contigo em juízo? Porventura, não é grande a tua malícia e se termo as tuas iniquidades? Esse é o diálogo desse suposto amigo de Jó, Elifaz com Jó. Por que eu digo suposto amigo? Porque amigo de verdade deveria estender a mão, o ombro, e não acusar a Jó como ele acusou, com essa teologia barata e falsa. Neste mundo, segundo Elifaz, só quem comete pecado sofre, que é o mesmo que os pregadores de prosperidade dizem e alguns conceitos da teologia calvinista. Muitos têm uma percepção teológica parecida com a de Elifaz, como acabamos de falar. Conforme veremos nessa lição, a justiça retributiva, embora seja uma lei que está presente nas escrituras sagradas, nem sempre dá conta de toda a realidade. O livro de Jó mostrará exatamente isso. O sofrimento que o patriarca passava nada tinha a ver com a consequência de algum pecado cometido no passado. Ao contrário, ele era um homem justo, temente, reto e se desviava do mal. É o que Deus havia dito ao diabo. É importante, então, aprendermos nesta lição que o fim de não proferirmos julgamento precipitado em relação ao sofrimento de um irmão ou de uma irmã em Cristo, ou seja, que o autor está dizendo aqui, não podemos proferir julgamento na vida de um irmão e de uma irmã só porque às vezes ele está passando por uma necessidade ou algum problema. Nem sempre a causa do sofrimento daquele irmão ou daquela irmã é porque ele está em pecado ou porque ele desagradou a Deus. Pode ser uma consequência natural, pode ser uma ação diabólica, como era no caso de Jó. É isso que precisamos aprender antes de abrirmos a nossa boca. Introdução. Nessa lição estudaremos o discurso de Elifaz. Ele é o primeiro amigo de Jó a expor sua concepção teológica acerca da situação degradante que se encontrava o homem de Uz. Nesse sentido, veremos que para Elifaz, a justiça
retributiva é certa, ou seja, só os pecadores sofrem e os justos não passam por revés. Para ele, Jó contrariou esse ensinamento, atacou a forma religiosa de pensar e, portanto, feriu a ortodoxia que deveria guardar. Finalmente, veremos também a resposta de Jó a cada acusação de Eliefaz. E veremos que Jó combateu veementemente essa teologia, a qual eu vou chamar de teologia diabólica. Porque nós vivemos hoje o século 21 e nós passamos também afrontas na nossa carne. Nós também passamos dificuldade. Agora, por exemplo, a pandemia do Covid-19. Quantos pastores, quantas irmãs e irmãos em Cristo morreram? Porque eles estavam em pecado? Não. Morreram porque a Bíblia diz que o que sucede ao ímpio sucede ao justo. Enquanto vivermos debaixo dessa terra, nós também podemos ser acometidos de um câncer, de um infarto, de um acidente ou do Covid-19 e podemos morrer a qualquer tempo. Nós apenas determinamos o momento do nosso nascimento. Quando a nossa mãe, nosso pai engravida e a esposa tem a criança, marca-se o dia do nascimento. Mas o dia da nossa morte nós não sabemos. Só Deus sabe. Então, porque vamos morrer de câncer, vamos morrer de Covid, ou vamos sofrer um acidente, nada tem a ver com estarmos em pecados. É isso que Jó mostrou a seu suposto amigo. Tópico 1. Os pecadores no contexto da justiça retributiva. A lei da semeadura e da colheita. Depois de firmar um princípio oriental da cordialidade, Eliefaz se dirige a Jó com uma defesa contundente do pensamento teológico tradicional, a justiça retributiva. Ele está firmemente convencido de que a lei da causa e efeito é um princípio da ortodoxia teológica que não pode ser contraditado, o que não é verdade. Toda teologia, todo contexto pode e deve ser refutado se ele ferir os princípios básicos da palavra de Deus. Quero abrir um parênteses aqui. Lógico que há pecados que a Bíblia diz que é para a morte. E as consequências do pecado é inevitável, tá? Isso é uma realidade. Por exemplo, alguém que se droga, bebe, desenfreadamente fuma, a probabilidade dele morrer de câncer no pulmão, na faringe, na garganta, no fígado, no rim, é grande. Não quer dizer que ele vai morrer, mas a chance é grande. Isso é consequência do pecado. Alguém que é desobediente a pai e mãe morrer na juventude é normal, porque não houve o pai e a mãe, consequência do pecado. Alguém que vive uma vida de prostituição, no homossexualismo, no lesbianismo, ou prostituição desenfreada, de qualquer outro modo, contrair a AIDS é normal. É a prática da vida dele. Não é que nós, cristãos, também não podemos contrair a AIDS. Podemos. Uma transfusão de sangue, numa injeção que não foi devidamente descartável, nós, cristãos, também podemos ter. Mas 99,9% a AIDS, ela é consequência do pecado sexual. Então, o pecado tem as suas consequências que traz a morte, mas não quer dizer que toda vez que tivermos um problema, como Eliefaz achava que estamos em pecado. Jesus foi muito bem claro a respeito daquele cego que os seus discípulos perguntou: quem pecou?
Ele, seu pai ou a sua mãe? E Jesus disse, ele não pecou e ninguém pecou. Ele nasceu cego para que a glória de Deus se manifestasse. E imediatamente Jesus deu vista àquele cego. Então, problema de saúde, morte, nem sempre será pecado, consequência da vida natural. O homem colhe o que plantou. É uma realidade? Isso é, dentro das consequências a qual dissemos, mas nem sempre, né? A única coisa que o homem colhe e a mulher colhe, isso é uma realidade e não tem como ser negada, é a condenação eterna. Se ele viver uma vida de desobediência, negar a Cristo, não aceitar a Cristo, ou se desviar da casa do Senhor para fazer a vontade do mundo. Aí, quando ele morrer, ele vai para o inferno. Essa é uma consequência que realmente não muda, mas aí é por decisão e escolha do homem e da mulher. Essa primeira parte de seu discurso compreende os capítulos 4 e 5, em que defende que o homem colhe o que plantou. Segundo eu tenho visto, os que lavram iniquidade e semeiam mal, cegam isso mesmo, Jó 4:8. Ou seja, ele está dizendo a Jó que Jó está naquela situação porque está colhendo o que plantou. Para Elifaz, nós o habitamos em um universo moral que exige consequências de nossas ações. A Bíblia mostra esse princípio. Sim, que há consequências pelo pecado, como dissemos. Por exemplo, o salmista confirma que Deus é bom e justo, e por isso recompensa os bons e pune os maus. Salmo 1, verso 6. Mas pune o mal nem sempre com doença ou com morte. O pune o mal é o que estávamos falando. É a consequência final. Vida eterna com Deus ou inferno com o diabo. O Novo Testamento também atesta esse princípio. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem males. 1 Pedro 3,12. Sim, se o homem e a mulher não se arrepender no final da sua vida e morrer em pecado, vai para o inferno, vai para o lago de fogo. Será atormentado dia e noite no lago de fogo, juntamente com o diabo, com o falso profeta e o anticristo e todos aqueles que não foram encontrados seu nome escrito no livro da vida. Portanto, Elifaz defende que o pecado sempre produz consequência, mas que somente os pecadores pagam por isso. O que não é verdade. O pecado causa consequência, causa, mas nem sempre os pecadores são os únicos que pagam. Porque o justo sofre, como eu acabei de falar. Quantos pastores, quantos irmãos morreram pelo Covid? Quantos pastores, quantos irmãos e irmãs têm infarto? Um desastre natural, uma casa cai, um prédio cai, vai passar uma rua, é atropelado. Está em pecado? Não, é consequência da vida natural. Como eu disse, eu volto a repetir. A Bíblia diz: o que sucede ao ímpio, sucede ao justo, enquanto vivermos debaixo dessa terra. Assim, segundo Elifaz, se Jó estava sofrendo é porque havia pecado. Mentira. Cabia a Jó, então, agora assumir a responsabilidade moral de seu pecado. Não havia outra opção. Ele dizia que Jó agora tinha que, então, confessar o seu pecado, pedir perdão a Deus e se arrepender. Mas se arrepender do quê? Se Jó não tinha pecado. Não foi qualquer homem, não foi o pastor, não foi o sacerdote que disse que Jó era justo. Foi o próprio Deus e o próprio Deus não disse a qualquer um, não. O próprio Deus disse ao diabo, capítulo 1, versículo 1, viste meu servo Jó, homem fiel, justo, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Então Jó não tinha pecado para confessar.
Jó estava passando por aquela situação porque Satanás intentou contra Jó, dizendo que Jó só servia a Deus, como aprendemos nas lições passadas, porque Deus havia dado tudo a ele. Então Deus permitiu Satanás ir andar com Jó e disse: pode tocar nos seus bens, pode tocar na sua saúde, só não toque na sua alma, só não o mate. Satanás disse: Jó vai negar. E Deus disse: não vai. E nós conhecemos muito bem a história. Jó permaneceu fiel a Deus. Quantos são os que fazem acusações precipitadas quando alguém passa por momentos delicados na vida? É muito fácil apontarmos o dedo para o irmão, para a irmã, quando ele está com problema. Acusar, dizer que ele está em pecado. Quantas pessoas sofrem isso? Só que a Bíblia condena julgarmos precipitadamente. Muitos cometem injustiça e esquecem de que Deus é quem pode ver todo o lado da questão. Sem contar que às vezes nós ouvimos apenas um lado da questão e achamos que aquela pessoa já é a pior pessoa. Quantas e quantas as vezes, só de ouvirmos falar de alguém, nós dissemos para nós mesmos: eu não vou com a cara dessa pessoa. Eu não gosto dessa pessoa. Só que você nunca nem conversou com essa pessoa. E quando você conhece essa pessoa, você forma uma opinião e uma imagem totalmente diferente daquela que falaram. Por quê? Porque nós escutamos apenas um lado. Só que nós precisamos ouvir os dois lados. E Deus, Ele sabe de todas as coisas nos mínimos detalhes. A queixa de Jó. Em sua defesa, Jó se contrapõe à teologia de Elifaz. Jó 6,7 diz que essa teologia era a base de como se imaginava o universo governado por uma lei moral de causa e efeito. Há uma recompensa para os bons e punição para os maus. Sim, já dissemos. Elifaz não está de todo errado, porque é uma realidade. Mas punição dentro do juízo final ou de uma doença provocada por um pecado desenfreado, como eu disse, do cigarro, do tabagismo, da droga, do álcool ou do sexo ilícito. Tratava-se de parte da verdade, mas nem de toda a verdade, a teologia que Elifaz queria aplicar no caso de Jó. Porque Jó era reto e justo, não tinha pecado. Pode ser que alguns sofram a consequência por causa do pecado, mas dentro dos limites que colocamos. O patriarca não aceita a tese de Elifaz e por isso sente-se alienado de Deus, Jó 6:1-7, de si mesmo, Jó 6:8-13, e de seus amigos, Jó 6:14-23. As acusações a Jó são tantas e tão infundadas que ele quase que entra em desespero. Isso leva Jó a se queixar de Deus, Jó 6:1-13. Ele se queixa pela sua atual situação. É uma queixa fundamentada ainda nos antigos pressupostos teológicos. Ele era justo, não estava em pecado, portanto não merecia sofrer. Em seguida, Jó se queixa a Deus, Jó 7:11-21, desejando abrir uma porta de diálogo com o Altíssimo. Ele não quer explicações baseadas em teorias teológicas antigas, mas uma conversa sincera, através de um relacionamento direto com o Criador, onde Jó fala com ele e Deus fala com Jó. Esse é o que Jó queria ouvir de Deus, e ele ouve. Conhecemos a história de todo o livro de Jó e ainda vamos estudar no decorrer deste ano. No momento da dor, a melhor coisa a se fazer é se dirigir pessoalmente a Deus. E foi o que Jó fez. Tópico 2. Os pecadores do contexto da tradição religiosa. Ortodoxia,
engessada, melhor dizendo. Em seu segundo discurso, Jó 15:1, 35, Eliefaz argumenta que as palavras de Jó são uma ameaça ao dogma religioso aceito. E tu tens feito vão o temor e diminui os rogos diante de Deus? Jó 15:4 é o argumento do amigo de Jó. Assim, se Jó estivesse certo, a religião tradicional que sempre ensinou a prosperidade dos bons e o sofrimento dos maus estaria errada. E estava. E como está hoje. Os falsos pregadores de prosperidade dizendo que só é próspero quem tem fé ou quem não está em pecado. Nesse aspecto, Jó era uma ameaça àquela forma de pensar. Como os verdadeiros cristãos hoje são como nós, que defendemos a palavra de Deus e não os conceitos teológicos errôneos. Por isso Eliefaz ataca Jó de uma forma contundente, dizendo que suas palavras não revelam sabedoria, mas são palavras ao vento. Isso é o que ele achava. Mas na verdade as palavras de Jó eram as palavras mais certas e corretas. Uma ameaça à tradição religiosa. A partir do versículo 7 do capítulo 15, Eliefaz apela para a tradição religiosa como forma de validar seus princípios teológicos. Que sabes tu que não saibamos nós? Que entendes que não haja em nós? Também há entre nós escarnecidos e idosos, muito mais idosos do que teu pai. Jó 15, 9 e 10. Segundo Eliefaz, ainda que fosse homem sábio, Jó não era mais sábio nem mais antigo do que o dogma que ele estava negando. Que essa era a teoria desse suposto amigo de Jó, dizendo que Jó estava errado, mas na verdade quem estava errado era ele. Jó estava certo. Um defensor celeste. Em sua defesa, Jó se contrapõe ironicamente ao argumento de Eliefaz, Jó 16 e 17. Aqui não podemos esquecer de que a resposta de Jó deve ser ouvida na forma poética, conforme o fazemos em salmos, orações e súplica, recitando-os assim. Isso evita um literalismo rígido que empobrece o sentido do texto, quando este é poético e, consequentemente, transforma Jó em um sacrilégio. Nesse texto, Jó reclama, mas não blasfema contra Deus. Ele tem consciência de que a teologia de seu amigo firma-se na terra, mas o homem de uso apelas aos céus. Sua fé o projeta para o alto, à procura de quem possa defendê-lo. Ele quer um defensor que interceda por ele no céu. Jó 16, 18, Jó 17, 2. É por isso que ele apela ao Senhor, que sabe que ele é justo. O patriarca se expressa em linguagem poética, mas sua mensagem é profética. Seu anseio por um mediador prenuncia o justo advogado Jesus Cristo. 1 João 1, 5, 7. No capítulo 19 de Jó, ele diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Ou seja, ele está pedindo justiça, um advogado. Jó diz ainda que a minha carne pereça, eu o verei. Subsídio bíblico teológico. Jó também afirmava possuir uma sabedoria igual ou superior à dos seus amigos. Eliefaz sarcasticamente pergunta acerca da base de sua afirmação. És tu, porventura, o primeiro homem que foi nascido? Ele pergunta a Jó. Jó havia admitido que a sabedoria vinha com a idade. Jó capítulo 12, versículo 12, ironicamente, Eliefaz pergunta a Jó se considerava um ser especial, alguém que ouviu o secreto conselho de Deus, melhor dizendo.
no princípio dos tempos. Ele também pergunta: a ti somente limitaste a sabedoria? Ou seja, ele está fazendo sarcasmo com Jó. A sabedoria aqui referida é a sabedoria divina. Será que Jó, como membro do Conselho Celestial, tinha acesso ao conhecimento dos mistérios de Deus? Eliefaz responde a pergunta que ele mesmo levantou, concluindo que Jó, na verdade, não é mais sábio do que eles. Que sabe tu que nós também não sabemos? Na verdade, existe alguém no meio deles? Ou seria o próprio Eliefaz, que tem a idade para ser pai de Jó? É uma questão, uma pergunta. Se existe uma relação entre idade e sabedoria, então existe alguém muito mais sábio do que Jó. Eliefaz também afirma em seu primeiro discurso ter recebido sabedoria por meio de revelação divina. Eliefaz podia até realmente ser sábio, podia até mesmo às vezes ter orientação de Deus, mas no caso de Jó, ele estava errado. Porque o sofrimento vem, em alguns casos, como dissemos, no caso de pecado, mas não no caso de Jó e não no caso de muitos irmãos e irmãs da nossa época. Tópico 3. Os pecadores diante de um Deus infinito. Deus não se importa com quimeras humanas. Essa é a teologia defendida por alguns. Em seu terceiro discurso, em Jó 22, Eliefaz apela para a transcendência divina ao atacar Jó. Grosso modo, a transcendência diz respeito ao conjunto de atributos do Criador, que ressalta sua superioridade em relação à criatura. Significa que Deus está acima da criação e não é limitado por ela. Realça, portanto, a infinitude divina em contraste com a finitude humana. Jó 22, 1, 3. Que Deus está acima, que Deus tem todo o poder, não há dúvida quanto a isso. Mas Deus não abandonou o ser humano. Deus é o Deus que nos criou e que nos ama. E por isso enviou seu Filho. Por isso levantou profetas, profetisas no Antigo Testamento para falar com o povo, para orientar o povo e para chamar o povo para um concerto com ele. Teologia de Eliefaz está errada, que Deus não se preocupa com o ser humano. Para Eliefaz, o sofrimento de Jó era um atestado de que ele havia pecado e que por isso Deus o havia abandonado. Teologia diabólica, isso porque Deus não abandona o pecador. Deus chama o pecador ao arrependimento todos os dias. O que Deus não aceita é o pecado. Deus odeia o pecado, mas o pecador Deus ama. Essa é a grande diferença. E Eliefaz então continua dizendo que Deus é grande e não poderia se envolver em quimeras humanas, principalmente nas do pecador Jó. Mais uma mentira, que Deus estava tremendamente envolvido no sofrimento de Jó. Ele que não sabia o diálogo que estava vendo com o diabo e Deus, onde Deus mostrava ao diabo que Jó era justo e o diabo dizia que Jó só servia a Deus pelo que Deus havia dado. Então, na verdade, ele não sabia como Deus estava interessado na vida de Jó. E como nós sabemos como Deus está interessado na minha vida, na sua vida. Ele não aceita o pecado, mas a nós ele tem grande interesse. Principalmente porque Deus, a Bíblia diz que ele é amor. E por ele ser amor, ele nos amou até o fim. E
deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Jesus disse: eu vou para meu Pai. Não turbe o vosso coração, eu vou vos preparar lugar. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo. Ou seja, estamos aguardando a volta de Jesus a qualquer momento. E isto prova que Deus se preocupa conosco. Teologia de Elifaz está errada. A teologia de Elifaz é uma teologia da terra, pois ela destaca um Deus transcendente, porém distante, que não se importa muito com o que acontece aqui na terra, indiferente das coisas que criou. Jó 22, 12. Essa teologia é uma teologia diabólica, onde diz que Deus abandonou a sua criatura, que Deus deixou os seus filhos, suas filhas, à mercê deste mundo. Não é verdade. Deus, ele apenas respeita o meu direito de querer a ele ou não. Mas quando o homem e quando a mulher abre o seu coração para Deus, a Bíblia diz que Deus vem e faz morada em nosso coração. Então Deus não é indiferente ao nosso sofrimento, à nossa dor. Deus não é indiferente a nós. Ele nos ama. Não adianta Jó chorar ou reclamar. Ele diz, ele precisa se arrepender. Mentira. Deus caminha com os homens. Nessa parte da poesia, Jó expõe seus argumentos de uma forma mais clara. Jó 23, 1, 24, 25. Olha o que Jó diz. Ele demonstra que nunca negou a transcendência de Deus, como ele faz, quer dar a entender. Ele reconhece que Deus é excelso e pode fazer o que intenta. Mas se ele está contra alguém, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará. Jó 23, 13. Porque Deus tem todo o poder no céu e na terra. Todavia, esse é apenas um lado da história. Jó está consciente que esse Deus, embora grande, também caminha com os homens. Jó 23, 10. Vimos o relacionamento que Deus tinha com Adão e Eva. Vimos o relacionamento que Deus tinha com Enoque, que a Bíblia diz que Enoque andou com Deus e Deus tomou para si. Vimos o relacionamento que Deus tinha com Noé. A Bíblia diz que Deus achou graça aos olhos de Noé. Vimos o relacionamento que Deus tinha com Moisés. Deus falou a Arão, a Miriam e ao povo que com outros ele fala com visões e com profecias, mas com Moisés ele falava face a face. Deus chamou Abraão de amigo. Deus chamou Davi de segundo o seu coração. Então essa teologia é mentirosa e diabólica, que Deus não se relaciona com o homem ou com a mulher, ou que Deus não está preocupado com o homem e com a mulher. Deus quer ter relacionamento conosco. Basta que nós queremos ter relacionamento com Ele. A escolha é nossa, mas Deus está pronto. E Jó sabia disso. A ideia no texto hebraico é que Jó passa a ficar cada vez mais seguro e consciente, não apenas de seu caminhar com Deus, mas do caminhar de Deus com ele. Ou seja, Jó começa a sentir que Deus está caminhando com ele. É exatamente isso diante de Deus, pois podemos andar com ele se formos retos e sinceros. Em Cristo Jesus, Deus caminha com os homens, mas sendo o Altíssimo e Transcendente, envolve-se com seres humanos nos diversos detalhes da vida. Um dos nomes de Jesus revelado a Isaías e também na genealogia de Jesus em Mateus, um dos nomes dele é Emanuel. E você sabe o que significa Emanuel? Deus conosco. Ou seja,
Deus com o homem na terra. Que coisa linda, né? Que coisa maravilhosa. Foi isso que Jó entendeu e que Elifaz não entendeu, achando que Deus abandonou a sua criação. Subsídio bíblico teológico. Somente parte dessa resposta a Elifaz, de forma semelhante às outras, é dirigida diretamente aos amigos de Jó. Um tipo de conversa introspectiva que Jó tem consigo mesmo. O apelo prévio de Jó a Deus, Jó 13, 20 e 28, permaneceu sem resposta no primeiro momento. Deus aparentemente recusou-se a responder a Jó ou revelar-se a ele. Jó tinha a esperança de que seu apelo honesto aos céus convenceria seus amigos da integridade dele. Em vez disso, ele é acusado do uso astuto das palavras para ocultar o seu pecado. Jó 15, 5, 6. Elifaz tenta convencer Jó de que seus amigos o abandonaram, e Jó reage com ira, movido por profunda dor. Então, no primeiro momento, Jó não teve a resposta. Mas, quando você abre o livro de Jó, a partir do capítulo 36, 37, 38, você vê que Deus responde a Jó. E quando você abre o capítulo 42, Deus restitui tudo a Jó. E Deus faz com que Jó ore pelos seus amigos. E aí, tudo Jó recebe em dobro. E seus amigos não é mais detalhado no contexto da Bíblia, mas creio eu que tiveram que abaixar a cabeça, reconhecer os seus erros e dizer que Deus é Deus e que Jó era justo. Porque foi isso que aconteceu no final. Conclusão. Estudamos o pensamento teológico de Elifaz, um dos amigos de Jó. Para ele só os maus sofriam os infortúnios da vida, como falamos. Ele estava convencido de que ao se negar, reconhecer de que estava em pecado, Jó dispunha contra a religião tradicional, que sempre associou as desgraças ao cometimento de algum pecado. Para ele, Jó estava abandonado por Deus, e isso era uma prova irrefutável de que havia pecado. Jó o contrapõe e defende sua integridade de comunhão diante de Deus, o qual era a mais pura verdade. Por isso, Jó saiu vitorioso desta prova. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu convido você a se inscrever, tá? Ao receber este link, compartilhe com seus amigos, com seus irmãos em Cristo Jesus. Peça para eles se inscreverem, deixe o comentário, toque o sininho, dê o link, pois assim você nos ajuda a divulgar a palavra de Deus. Amém?